Olá, ouvintes! Eu sou Chayana Furtado, a criadora do projeto Se Organiza Artista. Aqui, toda semana, compartilho com vocês como é ser uma produtora criativa, vivendo intensamente e de pertinho os processos artísticos e criativos. Nessas newsletters, escrevo de forma bem vulnerável, refletindo sobre essa loucura gostosa de quem vive e quer viver de arte, mesmo no meio das complexidades do capitalismo. Essa newsletter é como uma carta de amor ao processo criativo, e eu espero que elas funcionem como um espelho, refletindo que desperta em vocês as faíscas da criação. Aqui, semana após semana, vamos construindo juntos uma evolução contínua do processo. Hoje é dia 22 de outubro de 2024 e eu vou ler para vocês a nossa carta de amor criativa que transformamos em palavra escrita toda semana. Esse é o episódio número 9 e o título da cartinha de hoje é Produzir a Si. Em algum momento, ser artista é também ser produtor dos seus próprios sonhos e ideias. Muitas pessoas ainda não entendem o que realmente isso significa. Ser produtora é algo muito mais profundo do que parece. Eu estou aqui para compartilhar meu processo com vocês, porque eu realmente acredito que ele pode iluminar o caminho de outros artistas e produtores. Assim, reforço aos recém-chegados que fico muito feliz que vocês estejam aqui. A primeira parte do processo é sempre começar. Estar aqui, lendo e ouvindo, já é um ofício, já é um início. Falar sobre, sentir sobre e se expor sobre. O começo é o lugar de onde se quer ir, e o processo vai dizer se o resultado será bom ou ruim. Mas só controlamos geralmente o processo. Como produtores, controlamos o caminho, mas se vão gostar ou não, nunca coube a nós. Como de nenhum artista, deixar o outro seguir sendo mistério. Mas o simples ato de se envolver em si, no desejo, é um começo. A jornada de um produtor envolve ver, sentir, organizar e escalar cada etapa. Sempre ser o estopim que começa, o que marca a reunião, a ligação, abre o documento do Word, começar. Fazer festa em si mesmo, comemorar quando se chega onde se quer. Mas antes disso, lidar com o que temos, nossas angústias, nossos processos e o começo. Seja qual for o motivo, você está aqui, e isso já diz muito. Procurar conteúdo é começar, e assim, começar a produzir a si mesmo, seus desejos. Essa newsletter são com essas cartas de amor, e a dessa semana é sobre a minha própria profissão, meu caminho e a estrutura de chegar até aqui. Espero que o efeito espelho esteja aguçado e que reflita tais faíscas, sempre de forma muito potente, embora nem sempre tão alegre. Eu como produtora. Eu sempre me apresento voltando para minha infância, lá no subúrbio do Rio de Janeiro, na Vila da Penha, lugar que eu amo e, obviamente, também odeio. Meu grande eu ainda está lá, encaixotado nos armários da casa de mamãe e junto dos meus amores. O que caminha comigo aqui em Portugal é invenção. E voltar ao começo, para mim, é a forma de não perder o fio narrativo do trabalho que eu quero, que eu sonho e que eu estou desenvolvendo. Porque eu imigrei, porque eu trabalho produzindo arte, porque eu quero ter estrutura para parir mais projetos no mundo. Muito do que sou hoje vem dessa autodeterminação, ser criativa e produtora ao mesmo tempo. Mas não sou qualquer produtora. Dizer que sou uma produtora criativa parece até redundante e às vezes acho realmente ridículo, porque todo produtor é criativo. Mas como o mundo não nos enxerga assim, colocamos alguns que sabem o que são produtores criativos, os que desenvolvem ideias em coletivo, o que desenvolvem ideias criativas. Desde o estagiário que lida com egos, necessidades e problemas de última hora, até quem está no comando. Se não entendermos que ser produtora envolve adaptação, criatividade e encontrar festa nas soluções, não seguimos adiante. O papel da criatividade na produção. Ser produtora é se reinventar constantemente. Não tem faculdade, não tem livrinho que ensine o que aprendemos na prática.
Você aprende com as trocas com o outro. E é aí que mora toda a magia. Colegas, humanos do acaso, fornecedores, chefes, são eles que nos guiam. Amiga, como foi que você resolveu isso? Eu estou tentando aqui, mas não está rolando. É na experiência coletiva que aprendemos a lidar com situações inesperadas, como instalar postes no sertão ou treinar um carcará. Cada projeto, com suas peculiaridades, vai compondo quem somos. E o atravessamento é tão brutal quando misturamos arte e dinheiro que, por pequenos descuidos, pode nos implodir. Esse é o efeito da produção artística. Os processos são intensos o suficiente para criar emoções que reverberam para dentro de si. Criar estrutura para uma arte nascer sem se perder nas horas extras do capitalismo. É o malabarismo mais difícil dessa profissão. Até hoje, vejo editais que dividem equipe criativa da equipe técnica. Mas quem num projeto criativo não é criativo? O técnico de luz que desenha a iluminação não está criando? Essa é uma visão tão elitista e extremamente excludente. A clássica surpresa do quem ganha o Oscar de melhor filme é o produtor, não é o diretor, e a produção está no centro de tudo. Tcharam! Vocês já sabiam disso, não? O desprezo pela produção. Eu tenho realmente verdadeira aversão a quem fala sobre produção com desprezo, como se fosse apenas um processo técnico, sem valor criativo, comida, transporte e dinheiro. Mas não é nisso que reside toda a base da sobrevivência? Nosso orçamento, tanto pessoal quanto de um projeto, tem magia, onde 2 mais 2 nunca é 4. O 2 precisa render mais que 1 para o projeto seguir no nosso Excel. A linguagem da planilha é complexa. Conhecer as regras matemáticas ajuda, mas não é tudo. Colocar um projeto de pé e dar check nas tarefas não é fazer produção. Produção é dar valor à ideia do outro, é erguer fantasias com estrutura. Realizar tarefas é uma coisa, mas ser produtor criativo envolve mais. É a magia de transformar sonhos em realidade, garantir que ninguém pare de sonhar junto, manter todos na mesma página só funciona quando você realmente se interessa pelo outro e se deixa enxergar por ele. Gerir uma equipa pode ter 2 viés. Chegar no resultado final geralmente se chega, mas e o como? Uma equipe que te odeia fala de você e você grita com eles, mas no final ri dizendo não seria nada sem vocês. Sabemos, sentimos, já aconteceu. O projeto sai, mas o elo é outro, é o capital. E nesse mundo brutal que só vê dinheiro e planilhas, podemos dizer que não querem a angústia da criação. Aqueles que mantêm as pessoas ao lado só porque precisam do emprego. Escolhas ou será capacidades? O amor pela produção. Eu me tornei produtora por admiração. Foi ao observar outras produtoras que eu me apaixonei. E literalmente disse a uma delas: eu quero ser você quando eu crescer. A forma como elas sabiam de tudo, orquestravam tempo, equipe, dinheiro e ideias. Ser produtora é ser uma ponte e também um atravessamento. Essa carta de amor da semana é para celebrar meus colegas produtores e quanto o nosso coletivo evoluiu, e obviamente o quanto eu morro de saudade. Houve um tempo em que se dizia que o setor era cheio de mulheres brutalizadas e mal amadas, numa lógica patriarcal podre, a qual eu conheci bastante e sofri muito, quando eu comecei principalmente aos 17 anos. Hoje somos a base de muitas áreas das artes, criando coisas incríveis. O famoso dar conta de tudo agora é motivo de orgulho e alegria, porque para mim ele se tornou algo colaborativo e expansivo. Ser reconhecida como produtora é sinônimo de orgulho para mim, assim como deveria ser para você, artista, escritor, pintor. Mas eu entendo que a produção, por se aproximar mais da lógica financeira, é mais aceita no mundo das artes, justamente por essa falsa ideia de que nos falta o brilho criativo. Hoje vencemos ou tentamos vencer, a competição nos aliando, sabendo que o produtor aprende com outros produtores. Nos sustentamos através dessas trocas e colaborações. Você só sabe se ganha bem ou mal se perguntar quanto o outro produtor ganha. Aliar-se é o alicerce. Quem já fez uma peça lá antes? Quem já pagou um artista da Croácia?
Qual foi o percentual do invoice? Networking é importante, mas a rede mais poderosa é a dos nossos pares. No Brasil, eu faço parte da API, que é a Associação dos Produtores Independentes do Cinema. E o grupo é uma verdadeira aula sobre como se organizar coletivamente, construir e resistir politicamente. É impressionante o que a união dos produtores e a capacidade de erguer estruturas podem fazer politicamente quando atuamos em coletivo. Em Portugal, estou em outro grupo, um grupo de WhatsApp, com 339 produtores em todo o país, onde trocamos desde onde alugo uma cortina preta de 20 metros até questões burocráticas. Devagar, eu sinto a abertura sobre o processo político nesse grupo se ampliando, e isso sempre terá valor. Além disso, há os subgrupos de todos os projetos antigos. Tem um grupo de filmes de mais de 5 anos atrás, com a nossa equipe de produção, que segue ativo entre trocas, amores e saudades. Se estou sendo ingênua, é o que me cabe hoje, não me sentir sozinha diante dos processos que produzimos. E vocês, artistas de outras áreas, o quanto contribuem entre si? O que aprendem com o processo do outro? Nós, produtores, limpamos o chão, escolhemos a lente que vamos orçar junto com o fotógrafo, equilibramos sonhos e realidade para que o projeto aconteça da melhor forma possível, sempre com muito respeito ao trabalho do outro, mas também exigindo muito respeito pelo nosso. Isso é fazer produção. O produtor como espelho. Ser produtora, antes de mais nada, é amar os seres humanos, enxergar o outro e colaborar. Nem todo mundo quer ser produtor, mas se você é artista, em algum momento precisará ser o produtor do seu próprio processo, nem que seja apenas para entender o que é o nosso trabalho. Isso vai te ajudar a se aliar bem e a convencer alguém a embarcar no seu sonho. Nós, produtores, somos incríveis. Encontre o seu, dentro ou fora de você, e nunca o abandone. E caso você esteja vivendo o meu processo, o inverso, produtores que precisam se enxergar um pouquinho mais como artistas, aqui vai meu recado carinhoso, como uma mensagem numa garrafa. Permita-se. Sei que os anos de produção às vezes nos tornam mais incrédulos em relação às artes, por conta da burocracia que enfrentamos para pagar nossas contas e do ambiente tóxico que a produção se desenvolve. Mas criar vai além do racional. Experiências ruins não definem o todo. Sim, tem uma vibe de autoajuda aqui, quase um coach criativo, de produtor para produtor. Mas me permito isso, porque sei dentro de mim o quanto nós, produtores, trilhamos esse caminho, mantendo o percurso como nosso alicerce, o potencial é capaz de ser ainda maior. O famoso tá com medo? Vai com medo mesmo? Continua fazendo sentido em todas as carreiras e vertentes criativas que decidimos explorar. Foco, honestidade e esperançar. Estou prestes a tirar férias. Vai ser um tempo com pouca internet e pouca sombra, mas com vontade de honrar os meus desejos e compromissos. O projeto Se Organiza Artista fará 6 meses já, dia 29 de novembro. Um bebê. E quero preparar as próximas newsletters com muito carinho. Mas honestamente não sei se conseguirei manter o cronograma. Vamos lidar com essa culpa de ser freelancer, CEO de mim mesma, tentando equilibrar limites. Honestidade é um processo doloroso, mas também necessário. Seguimos aqui, honrando nossos desejos, sem extrapolar a nós mesmos. Quero passar para a sessão Se Inspira Artista da semana. Essa semana destacamos o trabalho da Zanele Moholi, uma artista visual sul-africana que desafia representações convencionais. Sua série de autorretratos é um convite a refletir sobre identidade, corpo e resistência. Eu recomendo profundamente que explorem o trabalho dela e se inspirem. O SOS da semana vem em tom de pergunta. Você conhece as produtoras por trás das obras que você admira? Muitas vezes focamos nos artistas, mas quem são as mentes criativas que fazem as produções acontecerem? Compartilhe aqui conosco quem você admira. Vai ser um prazer conhecer. Lanterna da semana. Graças aos meus amigos, obviamente, produtores, sempre eles,
Eu tive a oportunidade, como a maioria que esteve lá, de ganhar o ingresso e ir ao Tribeca Film Festival em Lisboa. A produção foi grande, vi ali o dinheiro em cada partezinha da estrutura e da sinalética, mas os talks e toda a programação, um constrangimento. Para quem quiser mais detalhes, eu recomendo a leitura do relato Tribeca Lisboa, o insulto ao cinema, ao espectador e à cultura em Portugal, do Davi Bernardino. Fica a reflexão. O que Lisboa e outras cidades esperam ao investir dinheiro público em eventos como esse? Foi realmente muito constrangedor estar presente, especialmente como uma amante do cinema, mas em meio a tanta frustração, algo positivo ficou. Foi a primeira vez que eu vi o Dino Santiago ao vivo e não conhecia muito o trabalho dele. Então deixo aqui parte da fala para quem não pôde assistir. Vamos focar minimamente nas coisas boas e tentar jogar luz nisso. Whoopi Goldberg. Nasci no ventre da escuridão, a cor mais antiga do mundo, a mesma que o céu veste quando todas as luzes se apagam e a humanidade se esquece de si mesma. A cor da noite, da profundidade, daquilo que ninguém quer ver, mas que todos inevitavelmente carregam. Cresci sob o peso desse manto invisível que me foi dado como uma cruz a carregar antes mesmo de aprender a andar. A cor da minha pele era uma sentença antes de eu poder escrever a minha própria história. E o chão que pisava, uma vala aberta onde os sonhos se afundavam lentamente, um por um. Ainda me lembro do cheiro do esgoto, um odor que não vinha do ar, mas das feridas que o mundo nos inflige. Nasci pobre, não apenas de dinheiro, mas de oportunidades, e vivi rodeado por uma miséria que não se lavava com água e sabão. A minha infância foi um ato de sobrevivência nas entranhas de uma sociedade que me cuspia para fora como se eu fosse o erro, a falha no seu projeto perfeito. E o meu pai, pedreiro, construtor de muros e casas, não tinha as ferramentas certas para me ensinar a erguer a minha própria fundação espiritual. Talvez porque ele também estava ocupado a levantar as paredes que o protegiam da humilhação de existir. Vivi durante muito tempo como o eco de crenças que nunca ressoaram dentro de mim. Repetia as palavras dos outros, não porque as compreendia, mas porque sabia que era o que o mundo esperava de mim. Só Jesus, esse homem da cruz, falava a uma parte de mim que eu não sabia nomear. Mas quando olhava para o seu rosto nas paredes da igreja, o reflexo não era o meu. A minha pele negra parecia desonrar a imagem do Salvador que me ensinaram a amar. E com isso, cresceu o pecado da comparação, de desejar ser algo que não sou. Aquele Jesus branco não poderia ser meu irmão, pensei. Então passei a acreditar que o erro era meu, que o fardo do pecado era a minha própria existência. Olhei para os meus irmãos que nasceram mais claros, como se o fogo da miséria que queimava o ventre da minha mãe estivesse poupado, deixando-me com as cicatrizes mais visíveis. Cresci a culpar o mundo, a culpar os meus pais, por me terem trazido ao mundo antes que eles soubessem como protegê-lo da pobreza e do medo. O que eu não sabia é que a cor do breu não é um erro, mas uma canção que o mundo ainda não aprendeu a cantar. Pois bem, vamos encerrando a nossa carta da semana. A nossa newsletter sempre termina com as chamadas abertas em destaque em Portugal. Para isso, aconselho a entrar ou no nosso Bento Me, ou no nosso Instagram, ou na própria newsletter e dar uma olhadinha nas chamadas que encerram agora em novembro e dezembro. Para vocês seguirem se preparando para todas as chamadas com calma, fé e sem desistir. Você já apoiou um artista independente hoje? Se você gostou do nosso projeto e do conteúdo que compartilhamos, eu peço que nos ajude divulgando. Estamos apenas começando e é fundamental que os nossos interesses ganhem espaço frente a todos esses algoritmos. O Se Organiza Artista está vivendo o processo de busca por financiamento, de forma aberta e colaborativa. Então, o seu apoio, seja compartilhando ou contribuindo, é o que mantém esse projeto vivo e acessível. O maior sonho de um produtor independente é vencer os algoritmos e conseguir patrocínio e, obviamente, ganhar todos os editais.
Então, bora se organizar para realizar nossas utopias juntos. O Se Organiza Artista acontece aqui, diretamente entre nós. E cada apoio seu garante que esse conteúdo continue gratuito e disponível para todos. Até semana que vem, ou não, porque eu tô de férias nas próximas 2 semanas e eu não prometi, mas bora se organizar? Um beijo carinhoso e até mais.